Oi, gente, boa noite. Espero que a gente já esteja aí começando. Eu acho que já está tudo ok, tudo ligado. Quem estiver assistindo puder fazer algum comentário sobre o áudio, tá? Se não estiver bem, sobre também a imagem, se não estiver muito boa, se estiver tremendo demais, enfim. Alguma coisa aí que possa contribuir para a gente perceber algum erro. Oi, gente, boa noite. Eu acho que está começando agora, né? Eu achei que já tivesse começado um pouquinho antes, mas enfim. Estamos começando agora a live. Hoje é 28 de junho, tá? É o dia de orgulho LGBT. É uma data muito importante. Nós sabemos que é importante combater a LGBTfobia todos os dias, mas a data de hoje é uma data muito especial e as datas, historicamente, elas são construídas em cima de lutas e a gente não pode deixar passar em branco, tá? Então, como hoje é o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBT, a gente escolheu um filme para a gente estar discutindo, para a gente estar debatendo, um filme da nossa programação Assista Mulheres, que por enquanto estava no Instagram, mas depois do bloqueio a gente veio para o Facebook. É um filme que vai falar sobre. O nome dele é A Garota Dinamarquesa. Vai falar sobre o primeiro caso, pelo menos registrado oficialmente na história, né, de uma mulher trans. É muito interessante o filme, que fez a cirurgia de redessignificação de gênero. E, assim, é muito interessante porque, é, por ser a primeira, né, é tudo muito inusitado, é tudo muito, enfim, novo, né, para uma sociedade que o filme vai retratar, que é o começo do século XX na Europa, né, Dinamarca, mais ou menos por 1926, né, e é um filme de muita sensibilidade, né, então, conta a história de duas pessoas, na verdade, né, começa com dois artistas casados, né, o Aina e a Geda. E aí eles vão se descobrindo num novo universo que, enfim, estava escondido dentro do Aina, que aí desabrocha aí a Lily e fica uma história realmente muito interessante, né? E é muito bom a gente ver essas histórias, histórias reais, né? Que tocam a gente e, enfim, e é de tanta sensibilidade que a gente chora muito no filme porque é muito impactante, né? E aí a gente traz para os dias de hoje, a gente vê que muita coisa ainda não mudou, né, em relação ao preconceito, em relação à medicina. É um filme que tem olhares sobre vários aspectos da sociedade, mesmo sendo na Europa, mas começo do século XX, né, a coisa é bem, bem preconceituosa ainda. Bom, aí a gente traz uma convidada hoje, né? E é bom a gente dar espaço e dar lugar de fala às pessoas que têm a ver com essa realidade. Olha a Diana aí participando. É um filme maravilhoso, viu, Diana? Maravilhoso mesmo. E aí a gente trouxe uma convidada muito especial, a Lucy, tá? E a Lucy vai estar falando bem melhor um pouco do filme, porque também tem a ver um pouco com a história de vida dela, né, como mulher trans, e merece todo o respeito e admiração por estar numa sociedade tão intolerante, né, tão intolerante, com tanto ódio, enfim, por uma coisa tão simples, né? Querer viver, querer ser o que é, enfim. Vou chamar a Lucy, que é a melhor pessoa para estar falando sobre essa temática. Bom, eu tô aqui me comportando como se estivesse no Instagram e fosse puxar a pessoa, né? Oi, Lucy. Oi, boa noite, Karina. Boa noite, pessoas Boa todas. noite. Obrigada pelo Muito obrigada por ter né, para aceito o mim, convite. enfim, transpassando também, né, que foi o modo como chegou em mim o convite. E, Uhum, enfim, pela oportunidade de fala aqui, né? Mas eu tenho que começar uhum, discordando, né, sobre o filme um pouquinho. Você falou que o filme é realmente um filme muito bonito, esteticamente é ótimo e tal, mas para analisar do ponto de vista de uma pessoa trans, o filme é, tirando a parte estética, o filme é um desastre, assim, né? Mas eu uhum, vou justamente explicar o porquê, assim, aos poucos aí, né? Porque eu acho que realmente quem não tem a vivência é difícil de perceber uhum, esses problemas. Então, o filme tem
aspecto interessante, ter ficado famoso e tudo, e trazer essa visibilidade, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas da visibilidade, da representatividade, porque não é só isso. Uhum. Oi, Raquel. Oi, boa noite, né, a todas e a todos. É um prazer, né, mais uma vez estar aqui, né, com uma convidada tão especial, falando em um dia, né, tão importante. Quando a gente convidou a Lucy, né, eu falei para ela, olha, é um filme polêmico, e a gente sabe que tem algumas questões por trás e que é, inclusive, importante, né, trazer ele para que a gente considera o filme uma porta de entrada para a discussão, né, uma porta de entrada, e que a partir disso a gente possa ver, né, esse universo que quem não está, quando não é o nosso local, né, a gente vê com outros olhos. E como vai ser bom, com certeza, hoje, enxergar o filme, enxergar essa discussão a partir do olhar da Luz, né? Então, eu acho que a voz hoje mais é muito mais dela do que minha. Sim, vamos ensinar aí, porque eu tenho muito que aprender realmente sobre essa temática. Muito interessante. Vamos lá. Então, posso falar, vocês querem? Como é que é? Pode começar, pode começar. Abro o coração aqui. Não, então, né, eu falei do filme ter uma série de questões problemáticas, assim, e eu acho que a primeira de todas é a própria questão de casting, né? Na verdade, eu diria que começa problemático ainda antes disso, né? A própria questão do diretor, né, que é um homem cis, e né, é uma pessoa cis, eu não nem lembro quem que é o diretor, a diretora, mas se eu não me engano era um homem cis, não era? Tom Hopper. O ator também né? O ator Isso. também é um homem cis, né? Isso, começa que é um filme sobre uma pessoa trans, feito por um homem cis. Ah, não pode? Pode. Mas tem que ter em mente que é uma responsabilidade, né, que a pessoa está que é uma responsabilidade muito muito difícil, né, porque eu acredito que, enfim, a ponto de experiência mesmo, né, não tem como uma pessoa ter a plena compreensão do que é, né, obviamente, assim como eu nunca vou ter a plena percepção do que é uma pessoa, do que é ser uma pessoa cis. Mas partindo desse ponto, então, já vai estar querendo mostrar uma história de uma pessoa que ele não entende como funciona aquele mundo, né? Então já adiciona uma camada de dificuldade para essa mímese. E, né, para além disso, daí começa a própria questão do casting, né? Você comentou, o ator é um homem cis. Poxa, o filme já é de, né? Enfim, sempre tiveram atrizes trans maravilhosas por aí, né? E o filme é de 2015, então já tinham várias aparecendo bastante, né? Então não é, eu acredito, um movimento adequado. Mesmo que o diretor tenha falado, olha, eu coloquei, né? Quando ele foi questionado a respeito disso, ele falou, eu coloquei várias pessoas trans atuando no filme, só que elas estão como pessoas cis, elas não estão aparecendo como trans, elas estão fazendo papel de pessoas cis, que por um lado é uma reivindicação que existe por parte, né, enfim, da comunidade, você ter pessoas trans em papéis de pessoas cis, como se fosse apagando aquela linha de diferença. Porém, quando você faz o caminho inverso, você está fazendo um apagamento, né? Porque as pessoas trans não têm esse tipo de... não aparecem, né? E daí num filme que é sobre uma pessoa trans icônica, né? Que foi a primeira pessoa a fazer essa cirurgia, né? No Ocidente, enfim, não foi exatamente um sucesso,
né, e fez algumas coisas absurdas que hoje em dia não se fazem, né, que hoje em dia a gente não tem tecnologia para isso. Nos anos 30, transplantar um útero foi de uma ousadia e talvez de uma burrice tremendas, assim. Falando como médica também. E então, né, o filme começa desse ponto de vista, né, com esses problemas, mas assim, é claro, Eu acho que caiu. Bom, ela estava falando um pouco do perfil do Na- diretor e do ator, né? É é, uma questão realmente que a gente precisa mudar, né? Porque é exatamente um espaço em que, por exemplo, uma das coisas do filme que eu me questionei, a Lúcia voltando, viu, Lúcia? Uma das coisas que eu me questionei é porque os dois personagens eram artistas e depois que a Lily aparece, não tem mais trabalho, né? Então, quando você coloca essa questão do diretor, do ator, tudo cis, né? Não dando espaço para, obviamente, atrizes trans, né? Como você disse que 2015, eu não sei que ano o filme foi feito, eu sei que em 2016 o ator concorreu ao prêmio de melhor Oscar, né? Mas enfim, deve ter sido por volta de 2015, 2016 mesmo. E aí a gente vê a questão econômica, né? Das mulheres trans, né? O mercado, essa coisa do que fazer depois que, né, se torna, se assume essa personalidade de gênero, o quanto é difícil ainda hoje. Porque, assim, quando se fala do começo do século XX, mesmo sendo na Europa, que a gente acha que é diferente de outros lugares do mundo, diferente de um aspecto melhor, né, ideologicamente falando, mas não, tem muito retrocesso também lá, né? Quando a gente uhum. fala de uma Europa no começo do século XX, né, 1926, eu lembro da minha avó é de 1917, e assim, né, minha avó não deixava eu, como menina adolescente, andar de short curto. Imagine em 1926, isso eu nos anos 80, né? Imagine uma mulher trans em 1926, né, o quanto foi difícil aí, essa exposição, né, colocar para fora o que ela era. Agora, eu achei interessante, não indo para o final do filme, mas fazendo essa vária passagem, no final do filme, quando a esposa pergunta, né, como você está, aí a Lily fala assim, né, estou me sentindo inteira, né, então assim, ela sabia, ela tinha o conhecimento do risco que seria essa cirurgia, né, foi a primeira, pelo menos foi o que eu tive notícia, né? E assim, era quase certo que ela seria um insucesso, pelo que o filme passa, né? Mas o filme ele não é 100% autêntico à realidade, né? Tem algumas coisas que o filme realmente dá para perceber que ele foge mesmo, né? A própria personagem esposa também da Lily não vai colocar, acho que é porque o protagonismo mesmo é da Lily, né? Mas enfim, dá para a gente perceber que tem algumas carências, né? Faltam algumas coisas, parece que foi cortado umas coisas, não, muitas coisas do filme, né? Mas eu achei interessante essa questão do mercado de trabalho, né? O quanto é difícil. Você, médica, é totalmente diferente da maioria da realidade Não, das eu tô mulheres trans, pelo menos que eu completamente conheço, fora né? da curva. Completamente Oi, fora. Lucy. Não, eu tô completamente fora da curva nesse aspecto. Isso. Eu acho que, enfim, né, não, eu acho não, acho que com certeza 98, 99% das mulheres trans têm uma realidade muito diferente da minha nesse aspecto, né? É aquilo, quando arranja um emprego um pouquinho melhor, geralmente é aquilo que aparece lá no filme da Lily, sabe? Vai para essas áreas Uhum. estigmatizadas, né? Não que sejam ruins, mas é porque é isso, ai, a travesti faz o quê? A travesti ou é culta ou a travesti trabalha com beleza, Uhum. trabalha com, né? E isso vem de vários lugares, enfim, né? Toda a questão de dificuldade de acesso à educação, né? Que, enfim, a evasão escolar em pessoas trans é muito maior do que em pessoas cis. Por quê? Porque tem aquele ambiente de hostilidade, né? Na época de colégio. Acredito que na minha época era muito maior do que é para
quem tá hoje, mas ainda deve ser uma merda. Porque, pode falar merda aqui? Pode falar o que você quiser. Beleza. Né, porque ainda esse mundo não é feito para pessoas trans. Né? Não é. E eu acho que talvez o filme, uma das coisas do filme é que ele dá uma romantizada, que ele fala em mostrar isso, sabe? Parece que elas estão vivendo aquele idílio íntimo, né? Que é tempestuoso, mas ainda assim é uma coisa ali praticamente entre as duas, né? Entra o Hans, mas é praticamente esse idílio pessoal ali, né? Que consegue isolar todo o resto do mundo. E na vida real, enfim, a gente nunca vai viver nesse isolamento, sabe? Não vou conseguir. Não, beleza, ó, deixa o mundo pra lá, que agora eu vou fazer a minha transição, vou entrar no meu casulinho aqui, né, e vou sair à travecona. Não é assim, né? A gente é um caminho bem mais pedregoso, atribulado, né? Inclusive a própria história, né? Porque realmente você falou que o filme parece que corta, ele corta bastante. Que o filme ele é mais ou menos baseado nos diários da Lily, né? Mas ele tem alguns cortes. Eu sei que nos diários ela faz 3 cirurgias. No filme foram só 2, né? E o registro daquela frase que ela fala no filme quando ela tá morrendo, na verdade, ela fala essa frase alguns meses antes de morrer, que ela dela sonhar com a mãe. Ela fala, sonhei com a minha mãe, me chamando de Lily e tal, eu era bebê, e e agora eu sinto que eu tô pronta para morrer se eu tiver que morrer. E daí, alguns meses depois, ela morre. Não foi instantâneo ali, como no filme. Mas, enfim, né? Eu acho que tem essa questão do filme dar essa romantizada, né? Ele é, beleza, né? Vamos fingir que não tem o problema de ser um homem cis, que não tem o problema, né, do casting, mas vai ter essa dificuldade, esse problema mesmo dessa romantizada, sabe? Porque, estou me libertando sendo quem eu realmente sou, né? Vou enfrentar o medo da cirurgia, o medo de sair, o medo de tal, sabe? Vou enfrentar o mundo. E não é só enfrentar o mundo no sentido de ter coragem, de se assumir, de botar a cara a tapa, de poder apanhar na rua, de poder ser morto. É se assumir no sentido de, porra, e o que eu vou trabalhar? Sabe? Como é que eu vou comer? Né? Porque tem daí, né? Lucy, Diga. tem uma coisa interessante que ficou muito tenso no filme, que é a questão da medicina, né? Como é na sua área, tinha horas que a gente ficava, sai daí, pelo amor de Deus, não procura mais os médicos, porque a forma de como era tratada, né? De esquizofrênico, enfim, de perturbação, de algo anormal, de anomalia, é uma coisa que eu ficava muito angustiada assistindo o filme, né? E quando ela procurava um médico, não faz isso, né? E aí tem uma cena que ela está fugindo, que estão atrás dela com a camisa de forças, enfim. O quanto, né, mulheres trans, enfim, e homens trans também, ao se descobrir, né, tiveram as suas vidas, inclusive, colocadas aí em hospícios, em lugares terríveis, né? Para castrar, para tirar da sociedade, e a forma de como a medicina tratava, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho do ponto de vista da medicina, né? A gente parece que já teve uma cirurgia pelo SUS, né? Como é que está essa questão aqui no Brasil? Enfim, é difícil, deve ser muito difícil, porque tudo, quando a gente vai mexer com saúde pública, o básico é muito difícil, né? Imagina uma cirurgia de porte assim tão complexo como essa. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa parte da saúde, né, da mulher trans, o quanto é complicado isso, o quanto a gente precisa avançar nesse aspecto. Não, essa questão da saúde é muito, muito, muito complicada, e vai no mais básico ainda, sabe? Né, no procurar um atendimento básico do básico, né, já é uma coisa complicada, sabe? Pessoas trans, de modo geral, tanto homens quanto mulheres trans, quanto pessoas não binárias,
vão ter até, eu acredito que certo receio de procurar um serviço de saúde, seja ele público ou particular, porque acontecem alguns absurdos, né? Já vi gente culpabilizando mulher trans por ter tido uma trombose porque usa os hormônios, né? Ou as pessoas não entendem também, não compreendem, não conseguem entender o básico do básico, né? Sobre que pessoas trans existem. Tanto que só muito recente, né, que passou a ser considerado doença, né, que saiu do DSM, que é o Manual Internacional de Doenças Mentais, de diagnóstico de doenças mentais. Não tem, eu acho que não tem 2, 3 anos que saiu, né, que deixou de ser categorizado como doença. E ainda assim, às vezes, hoje em dia, ainda é olhado como alguma espécie de distúrbio, de doença, né, como um fator de risco para coisas, quando, na verdade, não é, sabe? Não é nada. Não é nada. É só quem as pessoas são, sabe? Não é... E que pode... E eu penso mais, acho que se não fosse a questão social e médica, né? A gente vai juntar aí todas as coisas de biopoder, farmacopoder, pensando nessas questões, que vão estar intimamente atreladas à questão do capital e tudo mais, né, que são formas de controle dos corpos, ninguém tem necessidade de fazer uma transição. Não tivesse essa sociedade que diz que tal é tal e tem que sim, porque A mais B, porque senão é errado, é pervertido, é doente, é louco, é louca, né? Não fosse serem colocadas essas pechas, né, não sei realmente o quanto seria necessária essa questão da transição, se a gente pudesse, independente do corpo que a gente nasce, sabe, tá no mundo de forma livre, isso não ia ser um negócio importante. Então, mas tem toda essa questão dos papéis sociais que vão ser impostos, da questão do gênero, né, que vão estar aí atreladas às de raça e de classe. Então é isso que faz muitas vezes a gente ter essa necessidade. É uma coisa mental, uma coisa psíquica muito íntima, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que passa por algo que vem de fora. Chega a ser irritante essa coisa de ter que ser homem ou tem que ser mulher. Tem que ser um ou tem que ser outro. Ai, gente, exato. Tem pessoas que são um ou outro e a gente não sabia. Pessoas que não são nenhum nem outro, pessoas que são os dois. Sabe? Sim. E, enfim, só para não me perder, né? Tá falando da medicina, já foi para outro lado. Mas é porque para a medicina falta entender isso. Então é tudo muito complicado, né? Seja no sistema público, seja no sistema privado, a gente tem muito poucos canais de serviços qualificados. Aqui em Fortaleza a gente tem um ambulatório, né, trans, que funciona no Hospital Mental de Messejana, né, que já é algo patologizante por si só, né? E é isso, a gente tem esse ambulatório. A gente tem o único profissional, né, endocrinologista, que fez acompanhamento da transição que eu achei, né, para fazer particular, porque eu tenho todos os meus privilégios de raça e classe, foi um profissional que é o mesmo profissional que trabalha no ambulatório. Então, assim, a quantidade de profissionais que está disposta a aprender, a entender, não é grande, né? Porque também vai ter a questão econômica. É uma população marginalizada, é uma população, enfim, economicamente sofrida, e isso não interessa tanto quanto, né, o endocrinologista ir lá e trabalhar com obesidade. Você vai encontrar 1 milhão de endocrinologistas aqui em Fortaleza que trabalham com obesidade, mas quantos sabem lidar com questões de pessoas trans?
Olha, posso, Sim, não sei se chega a 20. Aí no SUS, então, tem um pouquinho de gente. Na verdade, tem, né? O que eu sei, tem o doutor Carlos Bruno, a doutora Débora, né? E os residentes que passam com eles, né? No MEAC, e lá em Messejana. Não conheço os canais. Lucy, é tão difícil e tão raro isso que você está colocando, assim, do ponto de vista da medicina. Eu tive uma aluna trans e ela fazia automedicação dos hormônios, né? Ela pesquisava pela internet e tomava a partir daí. E o risco muito grande, né? Enfim, e não era só ela, né? Ela falava de outras e outras É, a pessoas que ela maioria, conhecia que era da mesma forma, né? É uma a amiga passa maioria, para outra, a maioria vai no automedicamento, né? Na sim, automedicação. eu mesma, né, a diferença é que, enfim, eu tenho a formação, mas eu não sabia como fazer isso. Eu aprendi, fui atrás de protocolo científico, não fui atrás de blog, de coisa assim que o pessoal geralmente vai, que é mais acessível. Fui atrás de informação científica e tal, mas eu comecei me automedicando, né, fazendo por conta própria, enfim, né, relativamente mais fácil para mim, mas, né, eu acho que é muito ilustrativo. Se até eu, que sou da área, comecei fazendo por conta própria, que tenho acesso a uma rede de convênio, a uma rede privada, né? Para a grande maioria das pessoas trans não é assim. Né? Tem que ser por conta própria, porque esse mundo não é feito para pessoas trans, esse mundo é feito para pessoas cis. Sim, infelizmente. São muitas bandeiras, né? Muitos espaços de luta e de conquista ainda. É o próprio nome Tem, social que é garantido por lei na escola. É é, difícil, viu? Mesmo sendo aplicado, tem pessoas que não querem respeitar o nome social. com Nossa, dá um certeza. trabalho O imenso. CRM, eu não fiz a alteração definitiva dos documentos, eu tenho meu CRM com o nome social. Mas se você entrar no site do CRM, vai ter lá meu nome civil, né? Que eu vou chamar do nome Uhum, burocrático, e o meu nome de uhum. verdade, o nome social, entre parênteses. Gente, inclusive isso que vocês estão falando aí, isso me remete muito uma experiência que eu tive. Eu sou assistente social, né? Em um determinado momento da minha vida, eu trabalhei em uma instituição que trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social, era uma ONG. E lá nós tínhamos um rapaz, né? Que ele passou pelo processo de transição, né? Então, ele é uma mulher, hoje é uma mulher trans, e ele, claro, né, as condições financeiras péssimas, e ele fazia essa automedicação. E quando eu falo condições financeiras péssimas, é em relação de não realmente não ter trabalho, não ter renda, a família passar por todo esse processo de dificuldade de classe que a gente tem. E ele fazia essa automedicação, e eu fiz enquanto assistente social, acompanhamento social mais próximo dele, porque ele participava lá na ONG de um programa de geração em renda, onde quem participava recebia um determinado valor por mês. E o valor que ele recebia por mês, ele comprava, né, os medicamentos para a automedicação. E a minha chefe, né, que não tinha muita noção dessas questões, todo mundo ficava reclamando que o menino não comprava comida, porque ele passava privações alimentícias, mas que ele preferia comprar os remédios. E aí eu chamei ele para ela, né, na verdade, para uma entrevista, né, social. E aí uma das coisas que ela me falou muito marcantes e que realmente eu nunca vou esquecer, que ela disse assim para mim: Raquel, eu acordo no meu corpo e esse corpo ele não é meu. Então eu prefiro o dinheiro que eu recebo, né, investir num corpo, né, que realmente é o meu corpo. E hoje, quando eu estava reassistindo o filme, né, tem uma cena lá que ele fala, né, quando ele está prestes a fazer a segunda operação, ela diz, né, desculpa o trocadilho, gente, é horrível, né, isso de gênero, ela diz pra gente, pro doutor, né, pro médico,
que ela queria o corpo que fosse dela, né? Que ele devolvesse o corpo que era dela. Então, isso me lembrou muito dessa experiência que eu vivenciei, e a gente entende que, de fato, o filme, em determinados momentos, ele vai romantizar, mas eu acredito que ele é uma porta de entrada para determinados assuntos, né? Então, a questão de quando ela sofre uma agressão, né? É, isso é uma realidade, inclusive, do Brasil, né? O número de mulheres, né, de homens trans que são vítimas de violência, da transfobia, são enormes. Eu estava pesquisando uns dados e tem um dado de uma determinada instituição que a expectativa de vida das mulheres trans no Brasil é de 35 anos, a média, né? Enquanto a expectativa de um brasileiro ou de uma brasileira é de 75 anos. Então, isso mostra muito para a gente, isso reflete muito, né? Que ainda nós temos que avançar muito no quesito de políticas públicas no enfrentamento, né, da transfobia, que é o tema lá do filme, mas também da LGBTfobia de maneira geral, né? Que essas políticas públicas elas sejam de incentivo para essa população de acesso à educação, né? A pessoa que eu atendia, né? A jovem que eu atendia, ela não tinha acesso, né? Nem à educação, nem à perspectiva de trabalho, né? Então nós temos muito que avançar, saúde, trabalho, educação, né? Para que essas pessoas, de fato, né, elas possam, né, chegar a um patamar de igualdade de um cidadão e uma cidadã tem na nossa sociedade, na sociedade brasileira, que tem todos os déficits, né? Nós temos déficits em políticas públicas de maneira geral, mas quando a gente vai para essa população, é necessário que haja um esforço, né, para políticas direcionadas para essas pessoas. E o filme, embora ele trate, né, retrate uma realidade de outro continente, de uma outra época, ele traz algumas questões que a gente pode estar pontuando. E uma das que me chamou a atenção é essa questão do corpo mesmo, né? Que aí eu queria que a Lucy falasse um pouco para a gente sobre isso. E a questão mesmo da violência, né? Contra as pessoas trans, né? Como é que vocês enxergam isso? A Lucy, né? E a Ana. Essa questão do corpo, ela eu acho essa visão do filme ainda um tanto romantizada, né? Porque essa é uma ideia muito de pessoas cis a respeito de pessoas trans, sabe? Essa coisa de, não é o meu corpo, é o corpo errado. Muitas vezes a gente internaliza isso. Porque, né? Como eu te falei, né? Foi uma fala de uma pessoa trans, de uma mulher trans, por isso que isso ficou muito marcado para mim, muito mesmo. Mas é isso, é uma coisa que a gente acaba internalizando, mas que nem sempre é exatamente isso, sabe? Uhum. Muitas vezes passa justamente por a gente, né, às vezes o processo de transição passa justamente por agir mais, por a gente, né, eu posso falar por mim pessoalmente, né, vai variar, mas passa talvez mais por eu justamente reconhecer eu ter um corpo e as possibilidades desse corpo, do que efetivamente falar, não, eu tinha um corpo que não era o meu e agora eu vou ter um corpo que é meu, né? E é por isso que as experiências trans elas vão variar muito. Vão ter pessoas que necessitam fazer todas as cirurgias possíveis. Entendi. Mas tem pessoas que não querem fazer todas as cirurgias, sabe? Uhum. Tem mulheres trans que não querem fazer a redesignação sexual, né? Tem mulheres trans que não querem colocar peito. Tem mulheres trans que só querem colocar peito. Tem mulheres trans que não querem fazer nada, né? Vai ter homens trans que vão querer tirar os peitos e outros que não, sabe? Porque vão ser modos de se relacionar com o corpo. Tem essa questão societal que vai falar, não, uma mulher tem que ser assim. Do mesmo jeito que as mulheres cis vão sofrer essa imposição, não. Você tem que ter, né? Essas coisas, essas medidas e tal, e ser a gostosa do verão,
a gente também sofre com isso. Só que padronizando, né, os corpos. Porque além de eu estar, né, eu tô gordinha, eu tô isso, eu tô aquilo, eu também tenho uma barba crescendo na minha cara todo dia, até eu queimar minha cara com laser, sabe? Eu tenho pelos nas pernas que crescem muito mais rápido. Então, é uma pressão da mesma natureza, né, mas que soma uma carga ali, né? Ou é isso, né? Minha companheira, eu falei muito para minha companheira isso no começo para tentar fazer ela entender, né? Dessa pressão a mais. Tipo, se a gente vai no shopping, né? Imagina nós três, vai cada uma no shopping de calça jeans e camiseta, né? Sem maquiagem, sem nada. Quantas vezes trataram vocês no masculino nessa situação? Se eu não estou montada, as pessoas vão olhar para mim e vão construir societalmente da imagem de um homem. Sim. É exatamente o rótulo de ou tem que ser homem ou tem que ser mulher. Eu lembro que o sobrinho do meu companheiro, que agora está numa transição, então, mulher, né, Rosa, e a barba crescia, né, e ele dizia assim, por que tu não tira a barba? Eu não preciso tirar se não quiser tirar, né? E é exatamente isso, não precisa ser o rostinho de mulher, né, é mulher, por favor, né? Então, assim, mas são os rótulos que a sociedade coloca, né? E que a gente já quer ver, não. Comecei a transição, já tem que pá. Essa discussão, ela é muito feita, pelo menos começa a ser feita na escola em que eu trabalho, sobre o uso do banheiro. Gente, isso é uma polêmica, assim, nossa, que a gente ainda não encerrou, óbvio, estamos apenas no começo, mas ou os meninos trans ou as meninas trans dizem assim, professora, quando a gente é mulher trans, para a gente poder ser aceita no banheiro, a gente tem que estar toda montada para poder entrar no banheiro e as mulheres não se assustarem. Mas tem um dia que eu acordo que eu não quero estar maquiada, eu não quero estar de batom. E quando eu vou no banheiro, eu sinto a rejeição de uma maneira muito forte, né? Então, isso que a Luz coloca me lembrou muito as estudantes e o uso do banheiro e essa personagem homem ou personagem mulher para poder ser aceita em determinados espaços, né? Isso é muito ruim, é um processo de desconstrução ainda muito difícil, mas que é necessário ser feito. Eu não sei o que a Lucy acha, mas como eu sou professora, eu tenho essa necessidade de estar o tempo todo levantando a bandeira de educação de gênero nas escolas, para os professores e professoras que não sabem lidar com muitas situações, né? E também para os estudantes, né? E aí o uso do banheiro, nome social, essa questão de variadas possibilidades que há desse processo de discussão, que não é só colocar na caixinha do ser homem ou na caixinha do ser mulher. A discussão do uso do banheiro já foi tão assim, baldeada nesse aspecto do que fazer, que deu vontade eu disse assim, gente, acabou, é um banheiro só para todo mundo, para com essa coisa de tem que ter o banheiro do homem, o banheiro da mulher, é o banheiro e pronto, não precisa essa coisa do homem e da mulher, o banheiro do cachorro, o banheiro do gato, é o banheiro, pronto, todo mundo vai usar o banheiro quando precisar usar o banheiro, porque a gente tem um banheiro para o cadeirante, e não importa se é um cadeirante homem ou se é um cadeirante mulher, por que, né? O não cadeirante tem que ter o banheiro do homem e o banheiro da mulher. Enfim, são tantas coisas ainda que a gente precisa desconstruir, avançar, né, para poder... e para que ficar o tempo todo se importando com... Acho que a gente tem que parar com isso, né, se importando com o perfil do outro, com o jeito do outro, com coisas tão mais sérias para a gente tratar nas nossas vidas, né, e, enfim... discussão de estética parece algo tão superficial, mas incomoda muito, né? A presença nos espaços, isso que a Luz colocou num shopping, numa loja, parece um espaço negro ou um espaço LGBT em um determinado lugar, aliás, um corpo negro, um corpo LGBT em um determinado lugar, parece muito ofensivo devido ao preconceito da sociedade ainda, que é muito grande, e a gente precisa avançar muito nisso. Eu sou muito chorona, tá? Então, assim,
Eu chorei até com o filme Baby, o porquinho, eu choro. Os ratinhos começam, então, tudo para mim é muito sensível. E eu cometi a gafe aqui de dizer que um filme foi muito sensível, porque, gente, eu choro até com propaganda às vezes, mas enfim. Eu acho que a gente precisa empatia, né? Ter empatia, se colocar mais no lugar do outro e tentar avançar no que não deixar um ambiente desagradável, seja ele onde for, né? E aí ter que estar reforçando esses estereótipos de gênero é muito ruim o tempo todo, né? O tempo todo. É cansativo até. Bom, deixo vocês verem à vontade aí para falarem, para discordarem ou não. A Diana, que está aí nos assistindo, ela disse assim: se a gente assistiu a série Pose, eu assisti, amei. Outra que eu chorei demais, tudo eu choro. Mas Pose, eu também acho muito sensível também, ó. Não, A série Pose, eu amei, amei. Pouso, por exemplo, é muito superior, né, em vários aspectos, porque mostra, né, outros tipos de relação das pessoas trans. Né? Porque é isso, a gente vai ter pessoas trans ali com atrizes trans, sobre uma realidade de pessoas queer, né? E eu acho que não é tão romantizado também, né? O Pose, ele tem mais... digamos que dá para dizer que é uma coisa mais autêntica, talvez, apesar de eu não gostar muito desse termo, né? Mas eu acho que o Pouso tem uma compreensão, né? Eu acho que tanto o filme, por exemplo, quanto o Pose tentam talvez uma espécie de empatia, mas o Pose tem compreensão daquilo. Pro filme falta, né? E até isso. Todas as pessoas trans, todos os personagens trans do seriado são interpretados por pessoas trans. Uhum. E toda a criação de personagens também tem toque, né? Das pessoas que estão atuando e tal. Então é outra não foi, né? Que é isso, depois você vai ter toda essa participação das pessoas trans ali de verdade, né? Se colocando ali, pessoas queer de verdade, se colocando, sendo ouvidas, tendo voz. Na Garota Dinamarquesa você não tem uma voz de uma pessoa trans de verdade. Você tem a voz de pessoas cis que leram um diário de uma mulher trans, branca e rica do começo do século XX. Né? Então você tem assim, várias coisas para você pensar sobre o que está sendo efetivamente enunciado ali. Né? Isso pode servir como uma porta de entrada para a pessoa pensar essas coisas. Mas é um pensamento que realmente está muito na porta ainda, né? Porque não é um pensamento que bota as coisas em jogo, eu acho. Né? Lúcio, posso te perguntar uma coisa? Pode. Tá? Eu queria ver se faz sentido isso. Você tem acordo com cotas na universidade, cotas no mercado de trabalho para as Tem, pessoas sim, trans? com certeza, né? Uhum. Porque é um dos jeitos de... Enfim, é uma das coisas efetivas, realmente, sabe? Né? Eu sou muito crítica dessas ideias de representatividade, porque... E também tem que cuidar com as cotas nisso, sabe? Porque aí, sabe, você tem cotas no edital de universidade e tá ótimo. Tantas pessoas trans entraram na universidade porque tem as cotas. Ótimo, tem que fazer isso, tem que entrar. Mas o objetivo não é, né, botar 2 pessoas trans na universidade e ficar aplaudindo.
Não é só a representatividade, é que essas cotas sejam um começo, né, de uma política pública que vá realmente, né, botar a gente na sociedade, né? Botar as pessoas trans na sociedade, né, como cidadãs, efetivamente. Por que as pessoas não contratam pessoas trans? Né? E o quanto disso que pesa para não contratar pessoas trans é as pessoas pensarem, né, que pessoas trans só servem para fazer trabalho sexual. Né? A pessoa não, por que essa pessoa tá aqui entregando esse currículo? Essa pessoa não é para esse trabalho, essa pessoa é para ir lá fazer o filme pornô que pai de família vai ver escondido. Né? E por isso não vai dar um emprego de atendente no mercado, de atendente numa loja, disso, daquilo. Né? De novo, essa exclusão dos espaços. As pessoas, né? E na verdade nem as pessoas, né? É isso, essa sociedade do homem branco, cisgênero e heterossexual decidiu que a gente tem um lugar muito definido. E causa desconforto, causa aversão que essa ordem seja desafiada. Então, eu acho que o objetivo das cotas passa por esse desafio. Não é para mostrar representatividade. Olha, 10% das pessoas nas universidades agora são trans, que maravilha. Não, isso é ótimo para fulaninho e fulaninha que entraram lá, sabe? Mas para a comunidade, passa por isso aí ser só o começo de uma política de inclusão real, né? Que o objetivo das cotas é aquele de chegar um dia a não precisar de cotas. E não outro. Né? Isso aí passa por, enfim, política pública e principalmente por luta. Eu acho que tem que incluir no mercado de trabalho, nos cursos universitários, nas escolas, como você falou. Eu já vi alguns alunos terem que deixar a escola. Geralmente, os pais, quando descobrem, né, são jovens adolescentes de 15 a 18 anos de idade, né, que estão no ensino médio, trabalham no ensino médio, e é exatamente nesse momento em que os pais se deparam com a realidade dos filhos e que os filhos resolvem assumir, né, boa parte deles. Tive outra que foi bem antes e o pai abraçou, a mãe abraçou, foi muito bacana. Mas, enfim, a boa parte deles, quando abandonam a escola, abandonam também porque a família bota para fora de casa, né? Então, é a inclusão na família, a inclusão na escola, a inclusão na universidade, a inclusão no mercado de trabalho. Então, é um mundo, como você bem colocou, né? Um mundo só para a população cis, né? Não tem um espaço para a população LGBT em momento algum da sociedade. Quando se olha para o mercado de trabalho, é algo ligado ao sexo, à estética, né? E são subempregos, os mais precarizados, né? De atendente de alguma coisa, no máximo, que é o que o filme, inclusive, colocou, né? Acho que quando ela assumiu a identidade de Lily, foi trabalhar em uma loja, enfim. Provavelmente porque passou pela França, né? Então sabia o francês e tal, enfim. Totalmente uma pessoa, né? A Lily tinha privilégios também, né? Não era uma pessoa qualquer, tinha dinheiro para poder fazer tudo isso, né? Uma cirurgia, inclusive, ficar sem trabalhar um tempo, pelo menos foi o que o filme colocou, né? Então, assim, imagine um jovem negro da periferia, né, que enfrenta esses problemas, é muito complicado. E um jovem, como eu já tive estudante, filho de policial, né? Olha que barra, né? Negro, filho de policial e o preconceito punk dentro de casa, lá em cima, né? Então, são muitas situações que a gente precisa reverter nessa sociedade, né? Como eu disse, o dia de hoje é importante, mas é algo para ser pautado todos os dias, né? A gente precisa avançar. Infelizmente, a gente está vivendo uma onda de conservadorismo muito assustadora, né? A gente viu essa semana pesquisa em relação ao apoio ao governo Bolsonaro, que é um governo misógino e extremamente LGBT-fóbico. O Brasil é campeão mundial
em assassinato de mulheres trans, homens trans, enfim. E aí o governo Bolsonaro está com 32% de aprovação como bom e ótimo. Eu fiquei assim, caramba, a gente tem que se preocupar com isso. Não é possível que 32% da população, né, seja um nível tão preconceituoso como é esse desse governo Bolsonaro, neofascista e que odeia a diversidade, né? Logo a diversidade, que é algo tão importante para todos nós. Então, assim, a gente já está faltando poucos minutos para encerrar, tá? E aí eu queria ver aqui no comentário algumas pessoas aqui falando mais da Lucy, maravilhosa e tal. Tem aqui deixa eu ver o que mais, o que acharam depois a gente já falou. Lúcia, muita paixão aqui, viu, Lúcia, por você. As pessoas aqui nas redes sociais, no comentário. É, gente, bom, eu queria para a gente poder ir encerrando, né? Já faltam só 10 minutinhos. Agradecer demais a Raquel, a Lúcia. Eu queria passar a bola para vocês, né? Para poder falar um pouquinho aí dessa temática e outras pautas importantes. É exatamente isso, a ausência de discussão, de chegar até as pessoas. A escola cumpre um papel, a casa cumpre um papel, as igrejas também cumprem um papel, porque sim, porque não, tem que cumprir também, né, de desconstruir esse preconceito. Então a gente tem que avançar em muitos espaços. Exigir políticas públicas é muito importante, né? A Helena, a gente fez uma live com a Helena na terça-feira passada e ela falou, inclusive, sobre essa questão das cotas no mercado de trabalho, né? As empresas terem isenção aí para poder incluir pessoas, porque a gente sabe que o patrão só pensa no lucro, né? Então, quando eles colocam aí, vem uma demanda imensa de pessoas desempregadas, eles mesmo padronizam a estética que eles querem colocar para dentro dos espaços das empresas dele e a forma de se incluir pessoas trans e outras mais seria exatamente colocando, digamos que beneficiando nesse aspecto econômico, né, de impostos para poder incluir essas pessoas, porque o patrão ele não entende outro diálogo, né? A gente não vai conseguir sensibilizar o patrão com um discurso, né? A gente consegue sensibilizar o patrão ou obrigando, né, ou beneficiando de alguma forma. E aí a gente está nessa necessidade de obrigar e de beneficiar em determinados momentos para poder a gente avançar um pouquinho nessas pautas que são muito importantes, porque trata de vida de pessoas, né? Não é que antes não existia, sempre existiu e tem ganho uma visibilidade importante que a gente não pode retroceder nem na visibilidade, né? A visibilidade ela veio para ficar e que bom que ela veio para ficar, né? Para poder a gente exatamente identificar e pautar. Né, a gente está agora numa semana que a gente passou de exposição de assediadores nas escolas, mas a gente precisa expor outras coisas também, outras problemáticas da sociedade, para a gente poder trabalhar algo. Mas foi sempre assim. Não foi sempre assim, né? São mudanças culturais e a gente quer avançar aí nesses aspectos aí de incluir todo mundo, principalmente incluir a diversidade. Então, eu queria que vocês pudessem fechar um pouquinho aí, tá? Com o que vocês acharam do filme, ou mandando outro recado aí sobre essa pauta, nesse momento aí de muita resistência para todos nós. Ana, vou começar por mim, né, para a gente fechar com chave de ouro com a Lucy, né? Eu queria dizer, né, que nós como feministas, né, o recado que eu gostaria de dar, né, é que o nosso feminismo deve ser um feminismo que inclua também mulheres trans. Ontem eu estava olhando nos grupos de Facebook e tal, participo de vários grupos de feministas, de mulheres feministas, e tinha essa pergunta, né? O seu feminismo inclui mulheres trans? Né? E aí a discussão rolando solta, né? E eu fiz a reflexão, né? A gente sabe que o feminismo ele é plural, ele é cheio de vertentes. Inclusive nós temos agora o feminismo trans, né? Das mulheres trans. Mas na minha reflexão a vertente que eu me alinho, ela não é que aceita, né? Ela inclui também as pautas das mulheres trans, que tanto mulheres cis como mulheres trans, né, sofrem do machismo, do patriarcado que está arraigado na sociedade do capitalismo.
E assim como eu venho falando quase todos os domingos, quando a gente vai estar analisando os filmes e acaba a gente indo mesmo para outras pautas, é de que pensar uma sociedade, né, de igualdade de gênero, onde de fato nós tenhamos uma justiça social, é um processo revolucionário e é uma sociedade para além do capital, porque o capitalismo ele naturalmente, né, deixa sujeitos à margem da sociedade, né? Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, nós temos que nos unir, mulheres trans, mulheres cis, né, com homens trans, homens cis, e para além dessa perspectiva dicotômica também do gênero, né, do ser homem, do ser mulher, para além disso também, incluindo todas e todos, para que realmente nós tenhamos um processo revolucionário, que essas pautas que nós lembramos especificamente no dia de hoje, no dia 28 de junho, especificamente também no mês de junho como um todo, ela possa estar presente, né, durante todos os meses do ano, né? Que de fato a nossa voz, né, que nós usamos em hashtags, nos stories, compartilhando hoje, que ela chegue, né, e se faça presente em todos os dias do ano, né? E o lance que vocês falaram da empatia, eu tenho empatia, né? Às vezes, alguns temas aparecem aqui no Assista Mulheres que eu digo, hoje eu não vou falar muito porque não é o meu lugar de fala, né? Como é o caso de hoje. Mas a empatia é isso, né? Não é o meu lugar de fala, mas isso não significa que as nossas ações elas não sejam direcionadas para escutar o outro, para dar visibilidade. A questão da representatividade como é importantíssima, né? A gente trouxe um filme que a Lucy disse para a gente, olha, esse filme de fato não traz uma representatividade, né? Para as mulheres trans, para as pessoas trans. Por quê? Porque foi um filme que foi dirigido por pessoas cis, né? E que não tem a vivência, né? E que nós tenhamos no nosso dia a dia, né? A humildade de dizer, olha, esse não é o meu momento de falar. Vamos escutar as pessoas que de fato vivenciam isso, né? Então, que o meu recado, sintetizando tudo, é que o nosso feminismo, né? O feminismo que a gente esteja alinhado, independente da vertente que seja, né? Ele seja um feminismo que inclua mulheres trans. E se ele não inclui, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser revista e questionada. Boa noite para todo mundo, para todos e para todos. Oi. Então, né, para encerrar, enfim, vou mais uma vez agradecer aqui para a Raquel e para a Ana Karina e aproveitar, né, hoje é dia 28/6, que é o dia do orgulho, né, que é considerado esse dia por conta da revolta, da rebelião de Stonewall. Eu acho que é muito importante a gente lembrar desse dia, né, porque é um dia sobre não baixar a cabeça e sobre o que acontece quando a gente não baixa a cabeça, sabe? O mundo é duro, o mundo é violento e vai vir para cima. Mas tá aí. A gente teve Stonewall e antes disso e depois a gente teve várias coisas, sabe? Teve Stonewall, a polícia foi para cima de todo mundo. E que, né, quem moveu Stonewall, o pessoal fala, Stonewall é dos direitos, né, falava, os direitos gays não, gente, vamos dar o crédito a quem é de receber crédito, né, acho que as duas principais, né, pessoas que estavam se mexendo lá no Stonewall foram justamente a Marsha P. Johnson, né, uma mulher trans, preta, e a Stormy DeLaverie, também uma mulher sapatão, butch, né, negra também, preta, e elas foram as principais vozes do Stonewall. Então, né, é muito importante como comunidade a gente lembrar disso, porque né, o que a gente mais vê é cis branco desfazendo, né, sendo transfóbico, sendo racista, dentro dos movimentos que eram para ser um movimento coletivo, não tem só G, não tem só L, e mesmo G e o L não são só brancos, e não são só cis. E, enfim, é muito importante a gente lutar por políticas públicas também,
E mais do que isso, sabe, a gente se organizar para estar nessa luta pelas políticas públicas e para a gente fazer, né? Então, o negócio é se organizar em coletivo, é se organizar em grupo de estudo, partido, o diabo que for, e arregaçar as mangas, sabe? Tanto para ir levantar o punho e gritar, como para ir fazer o que tem que ser feito. Muito obrigada, Lúcia, pela sua participação. Foi uma participação assim, maravilhosa para todas nós. E assim, Sabe? também agradecer o Transpassando, tá? Não podemos esquecer do Sim, Transpassando. sim. E esteve lá na escola e eu quero que volte mais vezes, por favor. A gente precisa ouvir muito, mas muito mesmo, e aprender muito, porque a gente foi educada nessa sociedade tão cheia de caixinhas e que torna difícil imaginar o que parece óbvio, né? Parece óbvio, mas que para as pessoas que foram educadas de uma forma tão distorcida, né? Precisa ouvir, precisa aprender, precisa mudar, tá? Eu acho que, como você falou, Lúcia, estar organizado é importante, então o Transpassando cumpre um papel muito importante para todas nós aqui, né? Então, dizer bem-vindas, né? É bom estar com você, com a Raquel, aprender muito mesmo, que a gente possa mudar sempre, né? Que, enfim, a luta está só começando, a gente quer mudar, e para a gente mudar não vai ser ninguém sozinho, né? Então, sim, o feminismo, ele é o feminismo que inclui mulheres trans, é um feminismo que inclusive dialoga assim com os homens, né? E precisa disso porque a gente precisa avançar. Chega de tanto preconceito e de tanta morte por a gente ser nós mesmos, querer ser nós mesmas, mulheres, né, desrespeitadas, e aí batemos recorde de feminicídio, mulheres trans, né, também batendo recorde desse tipo de preconceito, de violência que essa sociedade machista acaba implementando em cima dos nossos corpos, né? Nós somos as mais vulneráveis, mas tem outras pessoas mais vulneráveis ainda que nós, quando a gente parte para a questão racial, então, né? Racial e social, a coisa fica bem mais difícil. Então, agradecer demais a chance, você ter aceito o convite para nós é muito importante, tá, Lúcia? Muito obrigada mesmo. Nada. E Raquel, obrigada pelo apoio de Cheiro. sempre, tá? Até o próximo domingo. Obrigada, gente, quem assistiu aí. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Lu. Tchau, tchau, gente.